sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao 29. – 2022 é o ano da decisão. É você que decide. Olha para o irmão que está do teu lado, dá um toque no ombro dele e diga: é o ano que você decide. Isso, você decide. É você. A decisão para o ano de 2022 está nas suas mãos. Você vai decidir. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Feche seus olhos, amado Deus e eterno Pai. Senhor, essa tua palavra para esta noite, para vivermos, Pai, para contemplarmos a tua presença neste lugar, e eu quero repreender agora todo impedimento desse lugar, e aonde esta palavra chegar, que ela seja verdadeira, que ela seja única, que ela seja sobrenatural, porque eu sei que o Senhor vive e reina nesse lugar. Então toma a minha vida para falar com cada um de nós, inclusive comigo, Senhor, de uma maneira poderosa e plena, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escute uma coisa. A Bíblia aqui em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, vai nos falar sobre Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés aqui nascido, ele foi separado, escondido, e vai falar sobre toda a sua trajetória. Mas o que me chama a atenção aqui sobre esse homem chamado Moisés, e eu já vou iniciar dessa maneira, é o que a Bíblia fala aqui no versículo 24, que Moisés, quando homem, a Bíblia vai dizer aqui que ele, pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, quando homem, o texto vai dizer que ele já é homem. Ele não é mais uma criança, a Bíblia vai dizer que ele já não é mais um adolescente, a Bíblia vai dizer que Moisés agora é um homem, e como homem, ele agora sabe decidir a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, quando homem, ele está treinado e pronto para ser quem? A Bíblia vai dizer que Moisés, quando homem, ele já pensa no seu futuro. E qual seria o futuro que Moisés teria? Moisés foi treinado, habilitado, capacitado para ser quem? Para ser o sucessor, para ser o faraó. Moisés foi treinado, capacitado, habilitado para tomar conta de todo o Egito. Ele seria o dono de toda a riqueza, ele teria tudo aquilo que estava ali à mercê de Faraó, seria de Moisés. Moisés teria tudo isso e viveria tudo isso. Ele sabia qual era o futuro que ele teria. Ele sabia que ele teria um futuro de riqueza, um futuro próspero, prosperidade e tantas outras coisas que o Egito forneceria a ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele recusou tudo isso. Moisés decide não ter esse futuro, ele decide não viver tudo isso.
Houve uma recusa de Moisés acerca do futuro que esperava ele. Moisés aqui vai se posicionar, ele vai tomar uma decisão, se posicionar a não ser aquilo que o futuro oferecia para ele. A questão muitas vezes na história da nossa vida é entendermos como está a trajetória do nosso futuro e entendermos se queremos aquilo para nós ou não. O futuro que está à sua frente é você que decide se você vai vivê-lo ou não. Independente do que está pintado, do que está traçado, somos nós que decidimos. Moisés vai se posicionar e ele vai dizer que não é aquilo que ele quer para a vida dele. Um futuro de Faraó, do Egito, a gente sabe muito bem que o Egito simboliza o mundo. E ele vai se posicionar e dizer assim: olha, as coisas do mundo eu não quero para a minha vida. Ele vai decidir e se posicionar que não era aquilo que ele desejava para ele. A questão muitas vezes, irmãos, é que nós estamos deixando a nossa vida ser levada, ser dirigida da maneira que ela vai. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou indo, e eu vou seguindo, e o que der, deu, da maneira que for, vai ser. Mas não, irmão, você precisa se posicionar e decidir o que você quer para o seu amanhã, para o seu ano e para o seu futuro. Precisa haver um posicionamento. Eu vejo muito crente que ele está dentro da igreja, mas ele não se posiciona. Ele está dentro da igreja, mas ele não decide a vida dele. O que vier é lucro. Não, irmão. Deus tem o melhor para você, mas você precisa se posicionar. A gente olha para a Bíblia, e quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver ali muitos homens de Deus que se posicionaram. Precisa haver um posicionamento para que você viva o que Deus tem para você. É necessário que você se posicione, que você decida. O que mais nós vemos dentro das igrejas é crentes que não sabem decidir a sua própria vida. O que Deus fizer está feito, da maneira que for vai ser. Não, irmão, você precisa se posicionar. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu vou lembrar daquele homem, aquele profeta chamado Elias, um homem como eu e você, e a Bíblia diz que ele está ali perto do Monte Carmelo, e ele vai decidir, vai olhar para aquele povo e vai dizer assim: olha, vocês precisam decidir a sua vida, se é Deus ou Baal. Se Baal é Deus para vocês, siga ele, mas se Deus é Deus na terra, vocês precisam decidir. A gente tem que decidir a nossa vida, a quem servimos, qual o caminho que nós vamos traçar e vamos viver. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que ele está na igreja, mas a vida dele não está decidida em seguir aquilo que Deus tem. E aí a vida dele é uma mistura, porque ele vive o que Deus tem, mas vive também o que o mundo tem para a vida dele. E não é uma coisa nem outra. Sabe? A gente precisa entender essas coisas da nossa vida. Lembra de Josué? Lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, quando Josué vai dizer assim, para aquele povo vai dizer assim: olha, vocês precisam decidir a vida de vocês, se o Deus dos amorreus é o Deus de vocês, mas eu digo algo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava decidido, porque o povo não sabia o que queria, o povo não sabia se servia a Deus, ou se seguia ao Deus dos amorreus, e Josué vai dizer isso. O que é tremendo, nesse versículo 24, no capítulo 24, versículo 15 de Josué, é que eu vejo que Josué vai dizer assim, porém, eu e a minha casa, está no singular, ele está decidindo, ele está dizendo assim, eu já decidi, eu vou servir ao Senhor. É que muitas vezes a gente está dentro de uma igreja, a gente segue uma igreja, a gente está vinculado a um lugar, a uma igreja, a uma denominação, mas a gente ainda não decidiu se serve a Deus ou não, e a gente fica a gente fica naquele transitório. Uma hora eu estou firme com o Senhor, outra hora eu estou fora, eu estou no mundo, as coisas não acontecem da maneira que eu espero, da maneira que eu queria, e aí de repente eu desisto. Mas só na hora da gente se posicionar. O que Deus mais gosta é quando eu me posiciono. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você precisa se posicionar. Ele diz sim ou não? Irmão. Irmão, sabe por quê? Porque ninguém nunca prometeu tempos fáceis para você. Deus nunca prometeu para mim e para você um evangelho de facilidade. Lembra do profeta Abacuque?
Abacuque vai dizer assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha vacas no curral, ainda eu me alegrarei no Senhor. Sabe, quando Abacuque está dizendo isso, ainda que a figueira não floresça, a gente sabe muito bem que ele está fazendo uma menção. A figueira significa Israel. Ele está querendo dizer assim, o profeta está querendo dizer assim, ó: ainda que ninguém queira servir ao Senhor, ainda que ninguém acredite naquilo que Deus tem, eu ainda vou me alegrar, ainda que eu não tenha nada, que eu não possa nada, ainda que no momento agora os meus olhos não enxerguem uma possibilidade, eu não tenha uma visão clara do que Deus vai fazer ou pode fazer na minha vida, mas eu ainda me alegrarei no Senhor, eu ainda confiarei no Senhor, porque eu sei que no tempo certo Ele vai fazer na minha vida. Eu preciso me posicionar. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém acredita, eu acredito. Mas eu vou me posicionar. Eu vou acreditar no Deus que eu sirvo. Quando Moisés está recusando, e olha o que ele está recusando: dinheiro, fama, poder. Porque muitas vezes você acha que o mundo não vai oferecer nada de bom. Vai! Moisés, o mundo estava oferecendo para Moisés aqui, ó, um futuro de tranquilidade. Mas olha só, diz o versículo 25, não fecha sua Bíblia não, olha lá. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga: Moisés preferiu. Olha para ele e diga para ele: você está entendendo? Diga: a Bíblia está dizendo que ele preferiu. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: o que você prefere? Ei, vem para mim, quem está comigo diga amém. Quando alguém pergunta para você assim, o que você prefere? Na hora, o que te leva? A pensar, peraí, ó, você prefere esse copo com água ou uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola? Você vai pensar. Tem gente que não precisa nem pensar, já vai falar, Coca-Cola. Mas você pensou. Você decidiu, sim ou não? Sim. Então Moisés está pensando. Diga para o teu irmão, catuca aí, diga para ele: você tem que pensar. Irmão, escuta, porque, ó, vem para mim, presta atenção. Ixi, já era a transmissão. Tem crente que não pensa. O problema de muito crente é que ele não pensa. Moisés vai preferir. Ele pensou, deixa eu ver. Pecado, não é o que está aí? É. Ou sofrer. Você tem que pensar. Você tem que começar a pensar nas coisas, irmão. Eu vejo muito crente que não pensa, a cabeça dele, cabeça de vento. Ele não pensa em nada, ele vai que vai, deixa levar, ele faz as coisas sem pensar. E o problema de muito crente é isso, porque ele não pensa. Pensa. Tudo que você for fazer, todas as suas ações. Ei, vou te ensinar aqui hoje, bebê. Todas as suas ações têm que ser pensadas. As suas decisões têm que ser pensadas. A pior coisa é que eu decidi sem pensar. Por quê? Cabeça de pastel. Pensa. Aqueles pastel de vento que não tem nada. Pensa. Sabe? E às vezes a gente pensa. Lembra de Eva? Eva está lá. Onde Eva estava? Sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Esse era o detalhe. Está lá sem fazer nada. E aí ela está lá sem fazer nada. O diabo vem. E aí? E aí, Eva?
comer do fruto? Vamos embora. O problema é que a cabeça de Eva estava vazia. Você lembra daquela velha máxima que todo mundo disse? Cabeça vazia, oficina do diabo. Estava ali sem fazer nada, né? Toda vez que está sem fazer nada, com a cabeça vazia, o diabo é especialista em tentar ocupar a sua mente, viu? Se você não ocupa a sua mente em oração, em jejum, em buscar a Deus, o diabo vai ocupar esse espaço, bebê. Presta atenção. O que o diabo fez? Colocou Eva para pensar. Porque come aí, que você vai ficar igual a Deus. Come aí. Eva comeu, ficou igual a Deus? Não. O que aconteceu? Quando ela comeu da fruta, ela percebeu o quê? Que ela estava nua. Só isso. Eu vem cá. O que o diabo quer é expor a gente. O diabo é especialista em expor. Só isso. Porque toda vez que você peca, que eu peco, que a gente peca, a gente vai ficar exposto, hein? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vai ficar exposto. É isso. E presta atenção, porque a carta, os Hebreus vai dizer assim, que Moisés escolheu sofrer do que viver os prazeres do pecado transitório. Moisés pensou, falou assim, o pecado é transitório, o prazer que o pecado, escute, o prazer, irmão, vem para mim, o prazer que o pecado traz é transitório. Eu nunca vi ninguém dizer assim, nunca vi ninguém que pecou, falar assim, pequei, agora estou realizado. Pronto, estou realizado, agora eu vou para a igreja, vou orar, vou louvar, vou buscar a Deus. Irmãos, é verdade. O pecado não traz realização na vida de ninguém. Pelo contrário, as pessoas quando pecam depois do pecado, elas querem o quê? Elas querem perdão, arrependimento, muitos se suicidam por conta disso, porque o pecado gera isso. O pecado não gera mais nada além disso. É transitório, não realiza. O pecado não realiza ninguém. E Moisés parou para pensar. Porque se todo crente parasse para pensar antes de pecar, não pecava. A maioria que eu converso, eu fiz sem pensar. Ou você nunca ouviu isso? Todo mundo que pecou vai falar isso, tá? Foi um ato impensado. E depois do pecado, você se sentiu realizado? Realizada? Não, irmão. Porque o pecado não traz isso. O pecado não completa ninguém. Pelo contrário, arranca, tira. O que completa a gente é viver com o Senhor. E aí que Moisés está dizendo assim, ele preferiu o pobre, ele preferiu a vergonha. O pobre quer dizer vergonha. Ele preferiu passar vergonha com Deus do que viver o pecado transitório. Quem está entendendo, diga amém. Está ali, a escolha é minha e é sua. Prazeres do pecado. Viver a vergonha com Deus. Esse é o problema. Porque a maioria vai escolher os prazeres. Essa é a questão. É difícil a escolha, tá? Porque servir a Deus, irmão, é isso. Não é que, escute uma coisa, não é a vergonha com Deus. Então eu vou ser envergonhado. Então, é porque assim, muitas das vezes, irmãos, o que nós vivemos e o que Deus tem para mim e para você não é aqui. Então muitas vezes para servir a Deus nós vamos ser confrontados na nossa fé, na nossa confiança, na nossa santidade, na nossa intimidade com Deus, e muitas vezes seremos confrontados pelo mundo ao ponto de você ser um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, você está indo para a igreja, mas olha como é que está a tua vida aí, Você está indo para a igreja? Cadê?
Deus não deixou você rico, você está na igreja, e olha como é que está o teu casamento, você está na igreja, e esse encarregado, esse supervisor, e esse gerente, que ele vive infernizando tua vida, como é que é esse negócio aí? E muitas vezes a gente vive tudo isso, mas a gente prefere, sabe por quê? Porque eu não estou ligado às coisas desse mundo, não é isso que me alimenta, não é isso que me acrescenta, não é isso que me torna maior. O que me torna maior é que Deus tem preparado para mim a eternidade, um novo tempo, uma nova vida celestial. Eu não sirvo a Deus pelos prazeres desse mundo, eu não estou servindo a Deus para Deus me dar nada em troca nesse mundo. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é Deus da minha vida. Eu tenho que vencer o pecado, porque a escolha é difícil. Sofrer, casa, carro, dinheiro, prazer, tudo aí, mas Ele diz é passageiro. Sabe? Deus falou assim para Caim: ô Caim, seguinte, hein? Gênesis capítulo 4. Negócio seguinte, Caim. Presta atenção, Caim. Deus já sabia ou não sabia? O que estava na cabeça de Caim? Sabia. Falou: presta atenção, vigia na terra, Caim. O pecado está na porta aí, viu? Mas você deve dominar sobre ele. Foi o que Deus falou para Caim. Gênesis capítulo 4. Caim dominou? Não. É difícil, não. Quem falou que é fácil? Hoje eu estou aqui para ensinar você. Não existe evangelho de facilidade, não. Tá achando aí, Moisés vai deixar dinheiro, fama, riqueza e tudo mais. Prefere ser humilhado. Prefere passar vergonha. A maioria está indo para o outro lado, tá? E até de dentro das igrejas mesmo, não estou falando de outro lugar não, porque é isso, é difícil dominar o pecado. Quem falou que é fácil? Não é não? Mas Deus falou: Caim, domina, hein? Está na porta aí, hein? Batendo aí, está quase entrando, Caim. Domina. Caim dominou? Não, não dominou. O pecado dominou ele, vai matar Abel. É difícil. É difícil. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão brincando com o pecado. Está ali, Sansão, você não pode, Dalila. E aí, Sansão, de onde vem a sua força, Sansão? Até que ele é do meu cabelo. E aí ele vai dormir, Dalila vai lá. Quem está comigo, diga amém. Sansão, vem para mim. Você dormindo, se alguém chegasse com a tesoura para cortar o seu cabelo, será que a pessoa cortaria todo o seu cabelo e você não acordaria? Por quê? Porque não era uma trança só. Sansão tinha 7 tranças. Ela cortou e tinha que cortar 7. Ela cortou as 7. E ele não acordou. Mas às vezes é assim mesmo. Quando a gente brinca com o pecado é dessa maneira. Entendeu? Brinca com o pecado, o diabo vem, está minando, está cortando as forças, e a gente está dormindo, a gente está vendo nada, e aí vai indo, o diabo é dessa maneira. Ou você acha que o diabo, vou cortar a sua trança, hein? Não, vai minando as forças, cortando as forças, e a gente está dormindo. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ele estava brincando, flertando com o pecado. Quando ele acordou, Sansão, o inimigo vem vindo. A Bíblia diz que Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor tinha saído dele. É sempre assim. Quando a gente escolhe o outro lado, a gente não percebe que o Espírito do Senhor... Porque, escuta uma coisa, não, eu estou pecando, mas Deus é comigo. Esquece esse papo aí, bebê. Tá bom? Deus não está no pecado, não. Eu vejo muito crente no pecado, eu estou no pecado, mas eu sou de Deus. Opa! Relaxa aí, puxa o freio, nada disso. Porque Sansão achou que mesmo ele estando do jeito que estava, ele não percebeu. Quando é que ele vai perceber que o Espírito Santo não está mais nele? Quando ele vai tomar um cacete do inimigo. Aí ele vai apanhar, vão furar os olhos de Sansão. O nome Sansão significa o quê? Sol, iluminado, aquele que veio para iluminar. Irmão, Deus chamou você para iluminar, para ser luz, mas agora
porque flertou com o inimigo, flertou com o pecado, agora Sansão está como? Vamos pegar Sansão, vai ter festa, coloca Sansão lá no meio, para Sansão animar o inimigo. Sansão agora é o palhaço que anima todas as festas do inimigo. Irmão, sabe o que o diabo quer? O diabo não quer outra coisa. O diabo quer fazer eu e você de palhaço. É só isso, só. Por quê? Porque ele sabe que dessa forma Deus vai ser envergonhado. Sansão tinha força, Sansão que era para iluminar, que era para ser luz, agora é o palhaço de circo. Você entende? E tem muito crente que está sendo feito de palhaço pelo diabo. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, diga amém. Você entende? Moisés vai preferir vergonha. Porque a vergonha não é sua. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, a vergonha não é sua não, irmão. Diga, a vergonha é do Senhor. Entende isso? Não, bispo, não entendi nada disso. Irmão, você sofre e passa porque você escolheu esse lado. Mas no lugar da vergonha, virá o tempo da dupla honra. Virá o tempo da dupla honra, creia nisso, acredite nisso. Ele escolheu. Ele escolheu. Tem que haver uma escolha. Você precisa escolher. Põe para mim o versículo 26, por favor. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmão, escute uma coisa. A sua recompensa não é aqui. Quando você sabe o que Deus tem para você, mesmo que o momento seja de vergonha, mesmo que o momento seja de opróbrio, mesmo que o momento seja de adversidade, mas se você sabe no teu coração que Deus tem algo preparado para você, nada te faz cair, nada te faz parar, nada te faz desistir. Eu posso estar vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, eu posso estar vivendo um tempo de dificuldade, mas eu sei que Deus tem algo preparado para mim, eu sei que Deus tem um tempo de recompensa para a minha vida. Eu preciso saber isso, eu preciso entender isso, irmão. Às vezes eu vejo muito crente em conflito. Olha a minha vida, bispo, olha como é que está. Mas eu preciso enxergar mais na frente, irmão. Sabe, a gente muitas vezes não abre mão de tudo. O povo saiu do Egito, mas lembra, chegou na primeira adversidade. Lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito tinha pepino. Viu? A gente sempre quer ser assim, guardar uma lembrança, um plano B. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, não tem plano B não. Irmão, não tem plano B. Só tem um plano só. É viver o que Deus tem para mim. Mas está difícil. E aí eu olho para o lado... Ali, eu podia estar vivendo, eu podia ser faraó, agora estou com esse cajadinho, eu podia ter muito dinheiro, eu era o filho da filha de faraó, aí agora eu vim para a igreja, olha a minha vida como é que está, a tua recompensa não é aqui, não é aqui, entenda isso, não é aqui, Deus tem algo maior preparado para você. Sabe, essa palavra não arranca muito, glória a Deus, né, aleluia, mas ela te leva para o céu. Eu preciso decidir minha vida. Moisés largou tudo que ele tinha de futuro no mundo para viver com Deus, mas o que ele tinha aqui? Quais eram as garantias que ele tinha? Aqui. Mas ele decidiu. É você que decide. Sabe, está na hora da gente decidir não ser agente duplo. Crente Raimundo, um pé está na igreja, outro está no mundo. Eu olho lá,
para os prazeres do mundo, mas eu olho para cá. Eu preciso decidir minha vida. Eu tenho que decidir o que eu quero. A nossa vida tem que ser uma vida de decisão, de se posicionar. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não quero saber. Nossa, mas... E alguém vai olhar para você e vai dizer, nossa, olha como está a tua vida. Você não tem nada. Você não vive nada. Sabe? Põe o versículo 28 para mim. Sabe por quê? Porque, olha, presta atenção, olha lá, ó. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos. Moisés vai celebrar a Páscoa. Agora a gente falando, é fácil falar da Páscoa, né? Mas o que era a Páscoa nesse momento? Porque aqui é a primeira vez que a Páscoa vai ser celebrada. Moisés vai chegar para aquele povo e dizer assim, ó, pega aí um novilho, e aí vocês vão amolar o novilho e vão passar o sangue nos umbrais. E quando você passar o sangue nos umbrais, nenhum dos seus filhos, ninguém da sua família, da sua casa será tocado pelo anjo da morte. Moisés vai fazer algo que ninguém nunca fez. E eu tenho falado aqui muitas vezes e dito para você, Moisés vai fazer algo aqui que é incomum. E muitas vezes a gente quer viver aquilo que ninguém nunca viveu, mas a gente quer fazer aquilo que todo mundo faz. Quando você faz o que todo mundo faz, você vai viver o que todo mundo vive. Se você quer viver o que ninguém viveu, faça o que ninguém nunca fez. Amém? Eu vejo um monte de crente de mesmice. Ele ora como todo mundo, ele vai para a igreja como todo mundo, mas e aí? E aí ele quer de Deus algo diferente. Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Mas ei, presta atenção, porque pensa quando Moisés falou assim, ó, cada um pega aí um novilho, mata, passa o sangue nos umbrais. Será que todo mundo chegou? Amém, Moisés, é isso aí, que ideia. Moisés está vindo com uma ideia que nunca teve. E assim, toda vez que a gente vem com algo diferente, algo incomum, sempre tem que estar preparado, porque pode ter oposição para isso, tá? Sempre, sempre, sempre. Sempre vai haver algum tipo de questionamento. Sempre. Pode reparar, toda vez que você propõe algo diferente, que ninguém nunca fez, vai ter alguém para questionar. Mas por quê? Por que isso aí agora? Por que vai ser assim? Por que mudou? Por que é diferente? Ninguém nunca tinha vivido isso. Quando Deus chama aquele homem chamado Noé, Deus fala para Noé, Noé, é o seguinte, constrói uma arca, vai ter um negócio de dilúvio aí, vai vir uma chuva pesada, hein? Aí Noé vai começar a construir a arca, lembra do povo? E aí? Noé é chamado por Pedro, pelo apóstolo Pedro, de pregoeiro da justiça. Ele vai pregoar a justiça. Olha, vai vir o dilúvio, hein? Deus vem aí com o dilúvio, presta atenção, porque vai ter um dilúvio. Mas aí, o que vai acontecer? As pessoas vão questionar, vão zombar. E Noé está lá construindo a arca. Algo incomum, um barco, chover. Mas Noé está fazendo aquilo que ninguém nunca fez. O problema é que a gente sempre quer copiar, quer fazer. Hoje em dia as igrejas estão assim. Está dando certo lá não sei aonde. Então vamos fazer. A gente agora, a gente quer copiar. É uma tal de copiar, de igreja tudo igual, de não sei o quê. As igrejas estão todas iguais, tudo mesma coisa. Irmão, sabe, será que Deus não tem um tempo de novidade para nós? Será que Deus está engessado assim, a ponto de não ter nada novo para a gente viver? Sabe? Amém, pintou aqui de preto, tá? Mas hoje em dia, nossa, 99% das igrejas está tudo preta, com luz, com não sei o quê, aí tem que ter não sei o quê, o palco, e mais não sei o quê, e tem que ser dessa maneira. Irmão, será que Deus não tem nada diferente mais? Será? Então, e a oração, então, como é que tem que orar? Não, irmão, ora do seu jeito, mas eu não sei orar, o seu jeito é diferente do meu, está tudo certo, Deus vai ouvir, tá certo, tá bênção, glória a Deus. Sabe, a gente não é robô não, a gente não está dentro de uma caixa, nada disso, irmão. Como estou entendendo isso aqui hoje?
Sabe, se você ora de joelho, está certo. Se ora de pé, está certo. Eu oro deitado, bispo. Cuidado para não dormir, mas está certo. Desde que você esteja falando com Deus, está tudo certo. Sabe de uma coisa, irmão? Sabe, Noé é chamado de pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que o dilúvio veio e Deus fechou a porta da arca por fora. Sabe por que Deus fechou a porta da arca por fora? Porque Deus sabia que Noé tinha um coração fraco. E se alguém começasse a bater na porta da arca e Noé tivesse condições de abrir, ele abriria para algumas pessoas entrar. Mas não era aquilo. Porque o mais importante estava acontecendo ali. Noé, ele não conseguiu salvar ninguém, mas ele conseguiu salvar a família dele. Se você está conseguindo salvar a sua família, se você está conseguindo salvar a sua casa, está tudo certo. Você está salvando seu marido, seus filhos, está tudo certo. Eu vejo muito pregador e muita gente aí, eloquente, famoso, não sei o que está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a casa, a família, os filhos. Irmão, se você salvar a sua casa, está tudo certo. Primeiro a sua casa, salva os seus filhos, salva o seu esposo. Então, falei aqui do evangelismo, né? Vai ter evangelismo. Não, mas salva a sua casa, bebê, primeiro. Ganha os seus, da sua casa para Jesus. Amém? Se você ganhou a sua casa, irmão, se você ganhou a sua casa, você vai ganhar o mundo, hein? Profeta na sua casa não tem honra. Se você conseguiu ganhar a sua família, você é benção, hein? Eu já contei aqui quando eu fui falar de Jesus para meu pai a primeira vez, né? Eu fui falar de Jesus para meu pai a primeira vez, ele falou, nunca mais fala desse Jesus para mim. Eu falei, eita Jesus. Aí eu falo, eita, agora não vou parar de falar de Jesus. Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Irmão, é isso. Sabe? Ele vai fazer algo em comum. E a gente está mesmo nessas mesmices, tudo igual. Eu vou para o culto, bispo, toda terça, quinta, sábado, domingo. Comece a vir para o culto para fazer coisa diferente aqui. Mas a pastora não manda. Não, irmão. Não, você não é marionete não, bebê. Se coloque de pé. Viu? Agora pode sentar, era só para ver. Aí, viu? Está vendo? A gente é assim ou não é? Bate palma para Jesus. É ou não é assim? Domingo passado a pastora não pôde fazer o louvor, eu fiz aqui. O bispo é doido. Não estou nem aí, irmão. Se eu for fazer, vai ser de novo assim. Não, mas a gente não faz assim. E daí? Eu faço. Mas não quero saber. É para Jesus. Eu não estou fazendo para você, não. Eu não estou aqui, não é animador, eu não estou aqui, não estou animando você não, irmão, é porque é para Jesus, irmão. Eu vim para a igreja, quem não ama seu pastor não vai para o céu. Já que eu saí de casa, eu vou dar para Deus o melhor. Eu vou dar para Deus o melhor, sabe? O certo... Não é? Irmão, quando eu for para a direita, você vai para a direita. Eu precisava falar, não. E quando eu fosse para a direita, você podia até estar rodando, mas você não quer saber. O que você não pode é. Porque daí, irmão, você está onde? Você está onde? Que lugar você está? Sabe? Entenda isso nessa noite. Pela fé, Moisés recusou, se posicionou. Se posiciona, pensa. Vai valer a pena? Eu tenho dito aqui, sempre que eu vou conversar com alguém, tudo que você for fazer, pensa se vai valer a pena, hein? Vai pecar? Pensa se vai valer a pena. Porque os prazeres do pecado são transitórios, não duram.
E depois vai bater o arrependimento. Não, estou realizado, pequei, estou realizado. Ai, que nada. Só quem realiza é o Senhor. Só quem pode preencher, nos preencher é o Senhor. Quando Moisés parou e pensou nisso, ele falou: eu escolho a vergonha, mas na vergonha eu vou ter recompensa. Eu vou decidir. Amém? Fique de pé agora sim. Fique de pé, vamos orar. Eu tenho 5 minutos para você orar e decidir sua vida. Decidir a sua vida. Você entendeu essa mensagem, sim ou não? Irmão, eu fiquei na madrugada para Deus me dar essa mensagem. Não é possível que você não entendeu. Decida. Elias falou: profeta de Baal ou Deus? Você se decide. Josué falou: os amorreus? Se vocês quiserem, pega aí. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor, hein? Decida hoje. 2022. Você vai ouvir muito falar sobre isso aqui. Se Deus deu essa direção para esse ministério de decisão, é assim. É eu que decido. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja rebanho nos campos, eu decidi que eu ainda me alegrarei. Porque se eu for decidir me alegrar só quando eu vou ter dinheiro no bolso, quando tudo está bem eu me alegro, quando tudo não está eu choro. Não, eu decidi que eu me alegro no tempo bom e eu também me alegro no tempo ruim. Que loucura, é doidura mesmo, sabe por quê? Porque eu decidi que no tempo ruim eu sei que o meu Redentor, Ele vive.